cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Ergo em minha casa de meu Pai. Olá, que bom estarmos aqui. E é tão bom começar assim, com uma música tão bonita, não é? Uma música que se chama A Igrejinha São Damião. Ela é do álbum de Francisco de Assis, de Marcos Viana, e é uma música muito bonita, não é? Que nos ajuda a entender a mensagem, não é? A mensagem que São Francisco de Assis nos quis deixar. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro áudio. E hoje damos mais um passo no nosso caminho com São Francisco de Assis, agora e hoje em sintonia com os desafios do nosso tempo. Assim, neste áudio, o convite é mergulharmos na espiritualidade ecológica à luz da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que nos recorda que tudo está interligado: natureza, ser humano, sociedade, economia e fé.
Tudo está interligado como se fôssemos um só corpo. Então, como sempre, começamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, tu criastes com amor todas as coisas, o céu e a terra, o sol e a lua, os ventos, as águas, o fogo, a vida. Hoje colocamo-nos diante de ti com gratidão e com um coração inquieto. Gratidão pela beleza da criação, inquietação pelas feridas da nossa casa comum. Ensina-nos a ver o mundo com os olhos de Francisco, a respeitar cada ser como irmão e como irmã. Desperta em nós o cuidado, a responsabilidade e a compaixão. Faz de nós instrumentos da tua paz ecológica, que une fé, justiça e amor à natureza. Que o nosso modo de viver seja um louvor ao Criador e um gesto de ternura com toda a criatura. Laudato si, ó meu Senhor, que a nossa vida cante o teu amor. Amém. E agora sim, estamos preparados para iniciar. Então, quase 800 anos depois de São Francisco, o Papa Francisco escreveu uma carta ao mundo chamada Laudato Si. Ou seja, ele usou as mesmas palavras do cântico. Laudato Si. Louvado sejas. Nesta carta, o Papa fala-nos sobre a crise ecológica e espiritual que vivemos hoje. Ele diz que o nosso planeta sofre. Ele diz que as pessoas sofrem, principalmente as pessoas mais pobres. O nosso amigo querido, Papa Francisco, deixa claro que não se trata apenas de um problema ambiental. É um problema humano e espiritual. O Papa Francisco percebeu a gravidade da situação e por isso escreveu esta encíclica, esta carta. Assim, este documento não é meramente um documento sobre a ecologia, é muito mais profundo do que isso. É um verdadeiro apelo à conversão integral, ao despertar de uma nova consciência, mais humilde, mais fraterna e mais responsável diante do mundo criado. Então hoje vamos olhar assim, um breve olhar, porque o tempo aqui é curto, não é? Mas faremos assim um olhar para esta encíclica, para esta carta, Laudato Si, que foi inspirada no Cântico das Criaturas. Então, a Laudato Si é uma encíclica, um documento em forma de carta, publicado pelo Papa Francisco a 24 de maio de 2015 e é considerado um marco na história da Igreja e da consciência ambiental global. Ela é dirigida a todos, a toda a humanidade, a todas as religiões. As primeiras palavras, Laudato Si, são Laudato Si mi Signore, louvado sejas, meu Senhor. E nesta altura já consegues reconhecer que vêm do Cântico da Criatura, não é? De São Francisco de Assis, também entoava assim. Então, nesta encíclica, o Papa Francisco fala-nos sobre o cuidado da casa comum, ou seja, do nosso planeta, nosso e de todas as criaturas. O cuidado com todas as formas de vida e ambientes que existem. No fundo, o Papa traz-nos este conceito de ecologia integral, ou seja, da relação entre ser humano, sociedade, meio ambiente
e espiritualidade. E a mensagem central é que tudo está interligado. Nada existe isoladamente. Tudo se relaciona, tudo se toca. Tudo o que existe tem um propósito, um sentido. E é necessário para que haja equilíbrio. Nada está a mais. Nada foi criado ao acaso. Assim, se o planeta Terra está doente, isso significa que também nós estamos ou ficaremos doentes. Porque se a nossa casa não está bem, então isso vai ter impactos em todos nós. Nós também seremos afetados. O Papa mostra que todos os problemas ambientais, sociais, económicos e espirituais fazem parte de uma mesma crise que é mais profunda, complexa e ampla. Ele denuncia o modelo do consumo excessivo, a cultura do descarte, não só das coisas, mas também das próprias pessoas, e denuncia a destruição da natureza. Ele mostra-nos que essa destruição afeta principalmente os mais pobres, porque são os que têm menos recursos para se proteger, e relembra-nos que somos responsáveis por cuidar dos mais pobres, daqueles que não têm voz, dos mais desprotegidos. E vai mais longe, ele diz que os países mais ricos devem cuidar e proteger os mais pobres. Nesta encíclica, o Papa Francisco traz-nos o Evangelho da Criação e chama-nos à conversão ecológica, que começa pelo coração e se expressa em escolhas concretas. Ou seja, a conversão ecológica não é um processo puramente humano, mas um encontro com Deus. E é esse encontro que leva a uma mudança cheia de graça, uma mudança que começa no coração, que se vai espalhando, não é? E que vai depois para a mente. Então, no fundo, o que ele nos diz é que o cuidado com a criação não é algo opcional na fé cristã. Faz parte do nosso compromisso com o Evangelho. É esse tipo de experiência que a Laudato Si recomenda como caminho para as pessoas de fé, para que comecem a caminhar rumo a um mundo melhor, mais solidário, mais fraterno. Inspirado em São Francisco de Assis, o Papa propõe uma espiritualidade que une fé e cuidado com a criação. Ou seja, o louvor, a gratidão, a simplicidade da vida e o respeito por todas as criaturas são marcas desse caminho. Afinal, como eu te disse antes, a Terra, este planeta é a nossa casa comum. É um dom de Deus para todos. Logo deve ser cuidada com responsabilidade e solidariedade. Portanto, o Papa propõe-nos um novo estilo de vida, precisamente baseado na solidariedade, no bem comum e na fraternidade universal. Valores que a esta altura já conheces, porque já te falei deles, não é? Eram também estes, faziam parte e fazem da espiritualidade franciscana. Vivemos um tempo em que a Terra, a nossa casa comum, grita por cuidado. As mudanças climáticas que vemos, que são visíveis, a perda da biodiversidade, a injustiça social, a indiferença ao sofrimento humano e ambiental, revelam que algo está ferido na nossa relação com a criação. Por isso, o nosso querido amigo Papa Francisco mostra-nos como é importante a tomada de consciência,
como é importante a educação, a sensibilização de todos para esta crise, que é muito mais do que uma crise meramente ecológica. E pede-nos compromisso. E por isso convida todos, toda a humanidade. Ele convida escolas, paróquias, cristãos, não cristãos, todas as religiões, governos e comunidades a promoverem uma cultura de cuidado, em que cada gesto conta, até os mais pequeninos, que todos nós podemos começar e ter nas nossas casas, nos nossos ambientes. Economizar água, economizar energia, repensar os nossos consumos, repensar hábitos, reduzir lixo, reciclar, plantar, rezar pela criação, porque rezar é sempre o nosso primeiríssimo recurso. Estudar, dialogar sobre ecologia integral, ajudar a levar esta consciência a mais pessoas, envolver-se na comunidade, fazer a diferença. Que triste é vivermos à toa, sem sentido, sem queremos saber do que nos rodeia. Que triste, não é? Portanto, como vês, a Laudato Si não é apenas um documento sobre ecologia. É, como te disse, um chamamento à conversão integral, ao despertar de uma nova consciência mais humilde, fraterna, responsável diante do nosso mundo. Mais do que ideias, nós somos convidados a um novo estilo de vida e isso implica conversão, mudança. E para que sejamos capazes de fazer essa mudança, o nosso coração tem que ser tocado, ou seja, temos que entender verdadeiramente o que está a acontecer no nosso mundo. Temos que perceber verdadeiramente que temos de agir, temos que mudar. Caso contrário, caminhamos para a nossa autodestruição. Temos que aprender a viver de uma nova forma, não é? Um estilo de vida mais simples, mais atento, mais comprometido com o bem de todos, especialmente dos mais pobres e vulneráveis. Não foi isto que São Francisco nos ensinou e nos continua a ensinar tantos anos depois? Bom, porque esta encíclica é tão essencial, é tão, eu diria mesmo, fundamental. Em breve irei disponibilizar por aqui no canal uma playlist 100% dedicada a ela, ao estudo, à compreensão. Irei trazer o conteúdo, ou pelo menos irei tentar trazer o conteúdo de forma simples, acessível, para que todos possam ganhar consciência e perceber que todos nós contamos e que todos nós somos necessários para esta grande missão que é proteger a nossa casa comum, cuidar e ajudar para que se possa regenerar. Seja como for hoje, aqui, não vou terminar sem antes vos de ler assim alguns trechos de que gosto muito da Laudato Si. Vamos começar por um que é logo na introdução, no número 11, que diz mais ou menos, resumidamente, diz-nos que São Francisco de Assis é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. Nele, vemos até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o compromisso com a sociedade e a paz interior. Ou seja, São Francisco não era um mero ecologista moderno, não é? Ele amava com o coração cheio de Deus.
Através do exemplo de São Francisco de Assis, o Papa mostra que a verdadeira ecologia não é só técnica, mas também espiritual. Nasce do amor, nasce da compaixão e da gratidão. Francisco de Assis não cuidava da criação por utilidade, porque aquelas coisas lhe faziam jeito e ele precisava delas. Não, ele cuidava porque as amava. Amava verdadeiramente, sem qualquer interesse, um amor gratuito. Ou seja, o mundo não é um recurso a explorar, mas uma família de irmãos e irmãs. A ciência é fundamental, mas o cuidado da casa comum também exige esta poesia, espiritualidade, sentido. Um coração tocado por Deus consegue ver a criação com amor, com ternura e com reverência. E só assim, com este olhar, é que podemos verdadeiramente fazer a diferença, cuidar e proteger. Depois, um segundo trecho, é já no capítulo 2, o número 66, que diz mais ou menos assim: a narrativa da criação no livro do Gênesis contém, na sua simplicidade simbólica, profundas reflexões sobre a experiência humana e a realidade histórica. Estes relatos sugerem que a existência humana se baseia em 3 relações fundamentais intimamente ligadas: a relação com Deus, a relação com o próximo e a relação com a terra. Segundo a Bíblia, estas 3 relações vitais foram rompidas, não só exteriormente, mas também dentro de nós. Esta ruptura é o pecado. Então, segundo o Papa Francisco e a Bíblia, a nossa vida depende de 3 relações fundamentais: a relação com Deus, que é a nossa espiritualidade, a relação com os outros, como irmãos, e aqui entra o conceito de fraternidade, e não só com as outras pessoas, mas com o ambiente, não é? Que nos rodeia. E depois, lá está a relação com a terra, e aqui entra a parte da ecologia. Estas 3 dimensões são inseparáveis. Quando rompemos uma, as outras sofrem também, mais tarde ou mais cedo. E compreender isto é fundamental, é essencial, pois é aquilo que nos permite perceber que a crise ecológica não é apenas um problema técnico, é algo mais profundo. Ela nasce de uma crise espiritual e moral. Onde é que essa crise ecológica acontece? Quando o ser humano tenta ser como Deus, ou seja, sai do lugar de criatura para o lugar de criador. Acha que pode tudo, que tudo o que existe, existe para se servir, para usar e para explorar. Tudo vira um produto para ser consumido, para ser vendido, para ganhar dinheiro. Não é? Então aqui é quando acontece uma perda de equilíbrio. Quando isso acontece, o que é que acontece a seguir? A destruição das relações. Destrói-se as relações humanas e destrói-se a relação com a natureza. E se olharmos para o mundo hoje, vemos que é isso.
que está a acontecer. Por isso o Papa critica a visão antropocêntrica, ou seja, a visão em que o ser humano se vê como o dono absoluto da criação. Por que é que o Papa critica isso? Porque quando o ser humano se vê como dono absoluto da criação, é quando acontecem os abusos, a exploração e a destruição. Então, vamos pôr os olhos nos ensinamentos de São Francisco, não é? Que nos ensinou precisamente o contrário. Não devemos procurar ser donos, porque não somos donos. Nós somos as criaturas. Então, o que devemos procurar ser é cuidadores, cuidadoras da nossa casa comum. Foi essa a missão que nos foi dada pelo Criador. O Criador é o Senhor da Terra, não nós. Então, esta espiritualidade ecológica convida-nos a respeitar limites. Porque há limites, não vale tudo. Convida-nos a viver com simplicidade e reverência, reconhecendo que não somos o centro de tudo. E pronto. Chegamos ao fim do áudio de hoje. Hoje gostava que todos levassem nos corações este convite tão lindo e especial que tanto São Francisco de Assis como o nosso querido amigo Papa Francisco nos deixaram, que é a viver em comunhão com a natureza, não como donos, mas como irmãos. Não é? Nós somos parte da criação e a criação canta a glória de Deus. E nós somos convidados a unirmos-nos a esse canto. Porque cuidar da criação é parte da nossa fé. E louvar a Deus com palavras é bom, mas com atitudes, com ações, é ainda melhor. Então a sugestão que te deixo hoje é que reserves alguns momentos para fazer um exame de consciência ecológica. Ou seja, para refletir sobre a tua relação com a criação, a tua relação com os outros e a tua relação com Deus. Para te ajudar, vou deixar na descrição deste áudio um PDF que te irá guiar no teu exame de consciência. Espero que gostes. Então, uma vez que chegamos ao final, chegou o momento também de nos despedirmos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, perdoa a minha indiferença e egoísmo. Ensina-me a viver como irmã de toda a criatura, a cuidar da terra com amor e responsabilidade e a caminhar com esperança rumo à tua criação restaurada. Pai, obrigada por tudo quanto pões à nossa disposição para sermos felizes e tornar felizes os outros. Que te louvem todos os elementos da natureza. Ouve também a nossa voz e a nossa vida, na qual queremos tornar presente o teu amor e a tua bondade para com todos. Amém. Obrigada por estares aí, por me ouvires. Até ao próximo áudio. Paz e bem.